Estamos no ar de novo com o nosso podcast da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, a nossa ACESP, e hoje recebendo uma das figuras emblemáticas do jornalismo brasileiro, do jornalismo esportivo brasileiro. Mensalmente a gente tem esse papo super legal. A estreia, o debut, foi com o presidente da ACESP, Nelson Nunes, grande Nelson Nunes, entrevistado por Anderson Chene. E hoje vamos falar muito de jornalismo esportivo, em época de fake news, de factoides, a gente recuperar essa tradição do jornalismo feito com a verdade é fundamental. E a gente traz essa figura porque durante 50 e poucos anos, quase 60 anos, fez jornalismo de verdade. Antes, eu quero lembrar, nós estamos aqui na Live Sports, na Sporteca, né, que tem essa parceria com a CESP, onde a gente produz mensalmente o podcast da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. José Maria de Aquino, mestre José Maria de Aquino. Não, o advogado José Maria de Aquino. Eu fiz curso de Direito na Pontifícia Universidade Católica, mas sempre que me chamam de mestre ou professor, eu me arrepio. Porque isso sabe o que significa para mim? O quê? O cara tá velho demais. Quando chamam de mestre e professor, esse cara tá velho. Velho não, experiente. Né? Bom, o Nelson Nunes me convocou, o Nelson Nunes é o nosso Tite, convocou o Quesada aqui para entrevistar José Maria de Aquino, então estou aqui para entrevistá-lo no Papo de Repórter para Repórter. Isso sim. Zé, como tudo começou, né? Antes de ser jornalista esportivo, o que você fazia? Eu fui escriturário de escritório, não é? Trabalhei numa empresa. Office boy? Não, office boy eu nunca cheguei a ser, porque quando eu vim para São Paulo, já tinha 16 anos, já tinha passado a época. Eu vim do interior do estado do Rio para cá e fui trabalhar num escritório. Trabalhei 7 anos, entrei na faculdade de Direito, na Universidade Católica, fiz o curso de Direito, fui trabalhar no fórum, porque já estava para trabalhar no ambiente. Pretendia ser promotor público, e aí apareceu o Jornal da Tarde no fim de 1965, para 66, 66, e meu irmão, Paulo de Aquino, era jornalista do Estadão, e meu cunhado, Luiz Carlos Seco, era do Estadão e passou para o Jornal da Tarde, e insistiram para que eu fosse lá. Eu negaciei vários dias, não me passava pela cabeça ser jornalista. Eu estava querendo ser promotor público. E seria. Mas a gente nunca deve fugir de uma coisa que pode parecer do destino da gente. Eu acabei aceitando a ideia de ir lá falar. E fiz um teste, fui aprovado. E fui fazendo as duas coisas. Advogava e trabalhava no jornal. Aí, uma viagem aqui, outra viagem ali, peguei gosto, e o tempo também foi diminuindo para trabalhar como advogado, já tinha até ganho alguma coisa, né? E aí fiquei só no jornalismo. Mas foi no Jornal da Tarde, no fim de 65 para 66. Rio de Janeiro, carioca? Não, sou fluminense. Eu pensei que era Flamengo. Papa Goiaba. Não? Pois é. Você sabe que quando eu cheguei em São Paulo, eu morava ali perto da... É uma brincadeira, né? Não, claro, eu sei. Não, mas existia. Quando eu vim para São Paulo, eu morei ali perto do mercado, ali perto da Rádio Bandeirantes, onde era na Paula Souza. Sim. Naquela época. E aí, quando eu cheguei, tinha um grupo de jovens, como eu e tal, fui jogar futebol com eles. Ele perguntou, que time você torce no Rio? Eu falei, eu torço Flamengo. Aí eu falei, carioca. Eu falei, não sou carioca, eu sou fluminense. Mas você não disse que era Flamengo? Aí confundiu tudo. Eu tive que explicar que era uma coisa ou outra, não é? Porque o paulista acha que quem nasce daquele lado, não todos paulistas, claro, acha que quem nasce daquele lado é carioca. Não. Carioca é quem nasce no Rio, de Niterói para lá, é Papa Goiaba, é Fluminense. Mas o Zé Maria de Aquino não é de Niterói, é de Eu sou de Miracema. Que é interior, né? Que é interior do estado. Interior. Bem no interior, já lá na divisa com Minas. Veio para São Paulo quando, Zé? No início de 1965. 65. 51, perdão. 51. Está com 65 da Jornal da Tarde. 61. 61. Aliás, 5-1. 5-1. Logo depois da Copa do Mundo. Logo depois da Copa do Mundo.
que eu chorei na minha cidade. Como foi? Como foi esse episódio? Porque todo jornalista tem uma história antes de começar, uma história alegre e uma história... Ou várias histórias alegres e várias histórias tristes, né? A minha é de 82, claro, né? O Brasil perdendo para a Itália na Copa de 82. Qual foi a sua? De 50 marcou muito? Foi emblemática essa... Olha, o que marcou para mim foi a de 70. Tá, mas aí já como jornalista, Eu estava lá já como jornalista. Em 50 eu era garoto e tal. Eu ouvi, né? Não tinha televisão, nada, aquela coisa. Ouvi pela rádio e eu gostava de futebol, acompanhava, lia pelos jornais. Meu pai assinava jornais e ouvia pelo rádio, mas nunca chorei. De alegria, eu chorei de alegria em 70. Sim. Isso eu me lembro bem. Nas outras eu comemorei. Eu não sou muito de... como eu disse, eu não nasci jornalista. Eu nasci jornalista, mas fui descobrir depois. Né? Eu nunca irradiei jogo de futebol do botão meu. Eu jogava futebol do botão, mas não irradiava. Nunca fiz jornalzinho na escola. Eu nunca fui jornalista precoce. Sim. Aconteceu da Foi minha jornalista vida. No momento que tinha que ser jornalista. No momento que sim. Apareceu um grande jornal. Eu estava naquele momento ali. O Jornal da Tarde foi um jornal fantástico, não é? Marcou a época, fez uma divisão de jornalismo, né? Antes tinha a Última Hora, 1950, sim, do Samuel Weiner, e depois o Jornal da Tarde em 66. Foi uma marca, não é? Sim. Eu tive sorte, naquele momento eu apareci lá. E depois em 70, não é? Fui para a revista Placar, uma outra marca, não é? Que durou, foi muito bom para mim. Eu sempre tive sorte de estar no momento certo. E todos os lugares icônicos, né? Jornal da Tarde, Revista Placar, passou pela Globo, né? Sport TV, Placar, Terra. O Placar eu fui para iniciar. Sim. O Jornal da Tarde para iniciar, mas eu era foca. Sim. No Jornal da Tarde. Mas fez parte do projeto que impulsionou Fiz parte do projeto, mídias, não é? Ganhei prêmio importante trabalhando no Jornal da Tarde. Ganhei três prêmios da CESP. Trabalhando lá 4 anos, eu ganhei 3 prêmios na CESP. Né? Naquela época chamava Pena de Ouro. Pena de Ouro. Pena de Ouro chamava. E depois... Aí, presidente Nelson Nunes, Pena de Ouro, pena legal. De ouro, vamos reaver isso daí. Não tinha patrocinador, não tinha nada. As festas eram no Zilertal, ali embaixo da federação. Nós tínhamos um restaurante ali. Aí depois ganhei o Prêmio Estro lá, trabalhando pelo Jornal da Tarde, junto com o Michel Lohans. Ganhamos um Prêmio Estro, que é uma coisa importante, fazendo uma série de reportagens chamada Jogador ou Escravo, que tirada de uma frase do Pelé. Pelé, num determinado momento, numa entrevista, disse: jogador é um escravo, não é? E aquilo nós sacamos e fizemos uma série de 6 ou 7 reportagens. Depois foi para o Prêmio Estro e tivemos a sorte de ganhar. Aí fundou a revista Placar e levou o nosso time, o time que trabalhava no Jornal da Tarde, na edição de esporte do Jornal da Tarde, que ganhou esse prêmio, levou lá para fazer a revista Placar. Aí fiquei lá até 82, quando fui demitido, para ir trabalhar na TV Globo, para fazer a Copa de 82, comentando pela TV Globo, e em seguida pelo Jornal Estado de São Paulo. Quer dizer, eu saí da Placar e fui trabalhar na TV Globo como comentarista e como chefe de reportagem. Aí depois o Toninho, que me levou, deixou de ser o chefe de redação, eu acumulei, era o chefe de redação, chefe de reportagem, pauteiro. Comentarista. E comentarista. Comentava com o doutor Osmar de Oliveira. Sim, saudoso Osmar. Fazia tudo para ganhar um salário só. Ô Zé, que incrível, né? Você está falando de 82, já nessa cobertura, já tendo conquistado Pena de Ouro da CESP várias vezes, Prêmio Estro. Disputei 4 prêmios. Aliás, ganhei 2 prêmios Abril. 2 Abril. Em quatro concorridos. Quer dizer, nada é por acaso, né? Até a gente brincava que antes de começar aqui o nosso podcast, até eu brincava com o Zé, né? Isso não quer dizer que o cara não seja bom. Humildade, né? Porque o Zé Maria de Aquino é um dos caras mais importantes do jornalismo esportivo brasileiro. Ninguém é premiado assim por acaso, Zé. Não. Né? Não. Aí tem esforço, tem trabalho, tem dedicação. Sim. Eu estava falando em cima de... Você ganha um prêmio Estro ou ganha um prêmio ACS, não significa que isso é bom.
naquele momento você escreveu alguma coisa boa, ou falou alguma coisa boa. Agora, quando há uma repetição, não é? Aí você começa a acreditar que você sabe alguma coisa. Você não é nenhum gênio, mas se você ganha 3 prêmios da CESP, em 4 que tinha a possibilidade. Eu disputo 4 no abril e ganho 2. Né? Não ganhei o terceiro numa entrevista que eu fiz com o Pelé para a revista Playboy, porque não foi indicado para concorrer como esporte. Né? Foi como entrevista, e aí tem a revista Veja, Realidade, todas aquelas coisas, a concorrência é muito maior. Né? E ganhei o prêmio ESSO, acho que está ruim, então não está ruim, né? Comentei Copas, fui a Olimpíadas, então eu não me considero um profissional ruim. Eu não sou nenhum gênio, mas também fui bom. Não, imagine. O senhor é um gênio, sem dúvida alguma. A propósito, o senhor falou muito de Pelé, né? Uma frase de Pelé que se transformou numa série premiada. Como era a relação com o Pelé jogador hoje? Mais uma brincadeira nossa, tem uns pangarés, né, que não jogam absolutamente nada e colocam uma marra incrível, Zé. E o Pelé, ao contrário, né? O Pelé, com 19 anos, 20 anos, já era, né, o maior jogador do mundo, conquistou em 58 o primeiro título, em 62 o segundo de Copa do Mundo, e já tinha sido campeão pelo Santos também 2 vezes, depois seria bicampeão do mundo. Como era a relação com o maior jogador do mundo, Zé? Maior tranquilidade que você possa imaginar. Né? É o meu livro, sim, e depois você vai mostrar. Sim. Depois não, já agora. Vou mostrar agora. Tem uma parte dele boa. Vou falar do livro já. Hein? Uma parte do livro, as coisas que eu vi, um pouco das coisas que eu vivi com Pelé. Né? O nascimento da primeira filha, eu tive a sorte de dar no Jornal da Tarde em primeira mão. Né? Fiz uma entrevista com ele para Playboy, trabalhei com ele na Copa de 70. O Pelé o Jornal da Tarde naquela época tinha sucursal em Santos, mas era um jornal tão efetivo, tão dinâmico, que praticamente todo dia o Tom Gomes Pinto, que era o nosso chefe, mandava alguém ir a Santos, independentemente da sucursal. Não está fazendo nada, vai para Santos. Né? E a gente chegava lá, batia na porta, o Pelé estava lá, você entrava e sentava. Eu vou contar uma só, por enquanto, de como ele é um cara bacana, um cara muito efetivo. Está vivo, graças a Deus. Eu trabalhava na revista Placar, e o diretor que engolia meus trabalhos, mas não gostava muito de mim. Mas às vezes acontece. Né? Era legal, lá nos davam do bem. Me respeitavam, já é o suficiente, não é? Ele não quer falar o nome dele não, né? Hein? Não vai falar o nome dele? Ele faleceu, o Jânio Regis. Tá. Né? Era gente boa, não gostava, mas não gostava de mim pessoalmente, não é assim? Mas gostava do meu trabalho, respeitava o meu trabalho. E um dia ele chegou para mim e disse assim, o Pelé está indo dizem que o Pelé está indo para o Cosmos, né? 75. Sim. Você vai lá e eu quero uma entrevista exclusiva com o Pelé. Quer dizer, pior do que isso, ele só fez de me mandar para a Rússia uma vez. É uma coisa fácil, né? Depois eu conto da Rússia que ele me mandou para aí. Mas aí tá bom, era uma segunda-feira, eu desci na terça-feira. 8 horas, 8 e pouco, eu cheguei lá no escritório dele, que era no centro de Santos. Deve ser até hoje. E tinha lá 80 jornalistas numa saletinha, fumando, tomando café. E esperei até as 9 da noite e o Pelé não apareceu. O Pelé está reunido com o pessoal do Cosmo. Era o que falavam. Eu vim embora para casa. Aí na quarta-feira eu fui outra vez. Aí, ao invés de chegar às 9, eu cheguei às 8. Na quarta-feira eu fiquei até às 8 da noite e ela não apareceu. Na quinta, a mesma coisa. Quando eu cheguei em casa na quinta-feira, eu já estava chateado. Né? A minha mulher falou assim, você arranjou uma namorada em Santos? A minha mulher gostava de brincar, mas ela era brava. Eu falei, para com isso, eu vou lá todo dia e não consigo nem ver. É só aquele pessoal fumando, desesperado ali, tomando cafezinho e não aparece uma notícia. E amanhã é o último dia. E vai ficar ruim eu chegar lá e dizer que eu não tenho. Eu nunca falhei.
ela falou assim, ele vai jogar? Ele vai pro Cosmo? Eu falei, acho que vai, senão eu não estaria reunido com o pessoal aí uma semana inteira. E ele vai jogar ou vai enganar? Ela me perguntou. Eu falei, não, o Pelé não é de enganar, o Pelé vai para lá para jogar sério. Ela falou, então ele tá treinando, por que você não vai fazer ele no treino? Eu falei, mulher, eu só não te chamo de burra porque você casou comigo, não é? Pô, eu chego lá às 7 da noite, 8 da manhã, ele já está lá, eu saio às 9 da noite. Ele ainda está lá, vai treinar que hora? Ele falou, depois ou antes. Foi o que ela me disse. Olha aí, hein? Eu falei, nós temos que ouvir as mulheres, A gente sempre tem que ouvir as mulheres. Sempre. Eu peguei e liguei para a editora e pedi que o carro passasse às 5 horas da manhã na minha casa e do Zé Pinto. Pronto. Às 6 e pouco nós estávamos na casa do Pelé, na ponta da praia. 6h15, por aí. Eu fiz sinal pro vigia da porta, ficava lá e tal, conhecia a casa, uma casa de tijolinho. Ele falou, ó, já foi, faz tempo. Aí fomos ao Brasil, onde tinha um campo de futebol chamado Brasil. Ah, só ver que ele está lá. Fomos lá, nada. Aí fomos lá onde hoje é o CT do Santos. E nada. Também não. Pô, será que ele vai treinar na Vila? Pô, dá muita bandeira. Mas era o último lugar que eu podia. Tava muito fácil para ser na Vila. Né? Aí eram umas 7 horas, 7 e pouco. Chegamos na Vila, olhei para lá, olhei para o outro, não vi o carro dele. Falei, não tá. Aí falei pro porteiro, e aí? Ele falou, tá treinando. Onde? Olha lá. Eu fui, olhei o campo, não estava treinando. Voltei e falei, para com brincadeira. Falei, então ele já parou. Mas tá aí? Tava aí. Eu falei, o carro? Tá escondido ali. Tava lá numa esquina, né? A Mercedes dele. Aí eu fui lá no vestiário. E bati na porta. Abri um pouquinho, falei, ô rei, dá 3 minutos para mim. Ele falou, não. Que é isso, rei? 3 minutos, eu vim de São Paulo aqui. Ele falou, 3 minutos, entra aí, senta aí, vamos conversar. 3 minutos não dá para fazer nada. Sensacional. Tá bom? Aí eu entrei. Esse é o Pelé. Ele estava tomando banho, enquanto nós estávamos tomando banho, enxugando, aquelas coisas todas, fomos conversando, né? E ele ainda me deu carona até o escritório. Ele chegou lá e falou, eu vou entrar pelos fundos. Para não dar bandeira. Porque o pessoal entra pela frente. Eu peguei o carro, fiquei lá mais 10 minutos e vim embora para São Paulo e escrevi a reportagem. Quer dizer, um cara que você batia na porta, ele mandava entrar. Bom, veja só, os outros jornalistas não que foram preguiçosos, ao contrário, estavam lá com o Zé 12 horas, né, esperando o Pelé aparecer. Ainda bem que o senhor ouviu a sua esposa. Sim. Ela, a gente tem que ouvir as mulheres. Né? Ouvi, ó. E ela achando que você estava com namorada em Santos? Ela era um pouco ciumenta e tal. Mas... Zé, minha vida de repórter, José Maria de Aquino. E Nelson Nunes está aqui também, né? O Nelson Nunes foi o organizador, meu chefe. Organizador de tudo aqui, ó. Tá dando para pegar? Tá bom aí, gente? Tá legal, né? Essa história está nesse livro. Essa história está nesse livro e várias outras que eu vivi com ele, graças a Deus. O Nelson me passou aqui uma pautinha para lembrar de algumas coisas legais, né? Por exemplo, o Bidúlio Varela. O Didia deu uma entrevista para uns repórteres em formação numa universidade lá do Uruguai, antes de falecer, claro, né? Porque ele já faleceu, dizendo que o Bidúlio Varela era chamado de brasileiro no vestiário pelos jogadores do Uruguai. Que ele teria nascido no Brasil. Essa história é fake? É verdadeira? É uruguaio mesmo? Porque seria, Zé, seria um negócio absurdo. O carrasco do Brasil na Copa de 50 ter nascido no Brasil. Imagine, que reportagem seria essa? Não, mas eu nunca ouvi falar isso. Não. Eu fiz uma entrevista carrasco com ele, brasileiro de Brasil, sim, imagine. Para quem é nascido... Você, por exemplo, você não era nascido em 1950. Eu nasci em 71. Depois que tudo aconteceu, eu nasci. Você foi saber dessa história de que ele é o carrasco de 50, porque você é jornalista, é estudioso, gosta de esporte. Muita gente que não nasceu naquela época nem sabe. Não tem noção do que foi. Não é? Foi muito mais do que perder a Copa de 82. Não é? Foi muito mais do que perder a Copa aqui no Brasil de 2014, porque o futebol deixou de ser aquela paixão do brasileiro pelo brasileiro, achar que é a seleção mesmo e tal. Hoje é um comércio muito grande,
o time que está lá, para mim, é o time da CBF, não tem nada a ver com o Brasil, né? Porque o dinheiro vai para a CBF, não vai para o cofre do Ministério da Educação, do Esporte, não é? É a minha maneira de pensar. Sim. Agora, mas naquela época era um trauma, muita gente chorou, não é? Então eu era daquela época, eu era garoto, mas figura. Então ficou na minha cabeça o Carrasco mesmo, não é? E um belo dia, eu em 72... Perdão, deixa eu... Claro, vamos tomar uma aguinha. Eu falei que eu nasci depois de tudo porque 71 tudo já tinha acontecido, né? O Brasil já tinha sido tri, os Beatles já estavam parando. Já tinha amenizado. Marilyn Monroe já tinha beijado o Kennedy, tudo aconteceu, né? Já tinha amenizado. Mas um dia, em 72, mandaram que eu fosse para a Argentina fazer um jogo da Libertadores, São Paulo e Estudiantes. Estudiantes. Não, Independiente. Estudiantes. Sei lá. O São Paulo perdeu uma final para o Independente, foi 74. Não, mas não era mas final, foi um antes, não era final, era antes. Perdeu lá também, 2-1, o Sérgio Valentim era o goleiro. Sim. E eu então pedi para que me desse a passagem, falei para a secretária, me dá a passagem de segunda-feira. O jogo era na quarta, mas me dá para Montevidéu, porque eu vou fazer um jogo antes que tem lá na terça, que é Nacional e Peñarol, que era muito importante pela Libertadores também. Grande clássico. O Nacional precisava ganhar de 4 para continuar. E o Peñarol tinha que vencer para poder continuar também. Deu 3-0, os dois saíram. Foi fantástico. Aí eu cheguei lá na segunda-feira e falei, eu estou aqui, eu vou tentar entrevistar uma coisa que nenhum brasileiro, pelo menos era o que se dizia na época, e até hoje ninguém desmentiu, entrevistou o Bidu Varela. Eu liguei para um amigo no jornal e perguntei por ele. Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero entrevistá-lo. Ele falou, você e todo brasileiro. Ele não fala para brasileiro. Eu não estou fazendo nada. Aí ele falou, está lá na cancha de Maidan, num lugar que chama Clube Jackson, e está jogando bote lá. Você tem certeza? Todo dia ele vai lá. Não faz nada da vida, está fazendo lá. Eu peguei o carro com um táxi, com o fotógrafo, e fui lá. Aí cheguei lá, ele estava jogando mesmo. Aí tinha os amigos deles ali e tal. Eu parei perto. Um deles perguntou o que você quer. Eu falei, eu sou jornalista brasileiro e queria falar com o senhor Bidu. Ele falou, moço... Esquece. Mas ele falou, negro. E lá podia falar negro. Fala até hoje negro, ninguém é processado. Não tem todas essas coisas que temos aqui no Brasil. Negro é negro e o cara chama de negro e tal. Aí ele levantou a cabeça, falou, isso aqui é um jornalista brasileiro que quer falar com você. Ele baixou a cabeça e continuou jogando. Eram umas 7 horas da noite, 7 e pouco. Quando eram as 9 e tanto, depois de quase 3 horas que eu estava lá, ele parou de jogar. Ele veio na minha direção e falou assim, o que você quer? Eu falei, eu sou jornalista. O Zezé Moreira me disse, ele falou, Zezé Moreira não sabe nada de futebol. Zezé Moreira veio aqui e estragou o nosso futebol. Zezé Moreira é retranqueiro. Eu falei, eu concordo com o senhor. Nessas alturas você concorda, você não vai, não tem nada a ver com o Zé Moreira. Você não vai discutir, Zé Moreira é meu conterrâneo, conterrâneo dele, que era mais novo. Ele falou, olhou bem pra minha cara e falou, o que você bebe? Eu falei, eu bebo cerveja. Ele falou, eu bebo uísque. Vamos sentar. Que legal. E eu tomei um porre com ele. Eu tomando cerveja, sem comer nada, um porre de leve, né? Mas dá uma azia terrível você tomar uma cerveja sem comer nada. E ele tomando uísque. E ficamos umas 3 horas conversando. Ele contou tudo sobre aquilo que aconteceu na Copa. Não bati na cara de ninguém, né? Da forma como ele foi tratado pelo o embaixador uruguaio aqui, tá? Todas as coisas que estão, inclusive está no livro, ele contou. Né? E aí, quando já não tinha mais assunto, ele começou a falar mal do governo uruguaio. Ele era Tupamaro, que era um pessoal de esquerda lá e contrário ao governo e tal. Aí o pessoal parou a nossa conversa, falou, moço, ele aqui é respeitado. O senhor já teve a sorte de conversar com ele. É melhor o senhor ir embora, porque se chegarem aqui, ele fica, mas o senhor vai... Deixa a política de lado, eu vou falar só de futebol. Vai complicar para a sua vida. Eu peguei e fui dormir. E está no livro a minha história. Muito legal.
Qual foi a melhor e maior reportagem que você fez, Zé? Que você guarda ali no seu coração? Essa é indiscutivelmente além da a melhor. Além da série, além da não série, essa do Abdul Varela, para mim, foi muito importante, porque era, para mim, o cara que ia entrevistar quem ninguém tinha entrevistado. Né? E não era pautado, quer dizer, uma coisa que eu tirei. Quando eu cheguei, eu falei, eu fiz essa coisa. Pronto. Isso eu tinha comigo isso, não precisava me mandar fazer. Claro. Eu ia atrás. Agora, tem uma que eu gostaria de não ter vivido. Foi com o João do Pulo. Não é? Eu trabalhava no Estadão, o editor, o Fran Augusto, mandou que eu entrevistasse ele. Eu tentei uma vez, duas, três, ele dava sempre uma desculpa. Aí um dia eu fui para lá, no apartamento, ele morava num apartamentozinho, ali no Glicério, eu fui lá e telefonei de baixo, do orelhão. Eu falei, eu estou aqui embaixo e vou subir. Aí, tá bom. Era de manhã, 9, 10 horas. Eu subi, ele estava numa depressão muito grande. O apartamentozinho onde ele morava, um kitnet. Tinha muita garrafa de bebida vazia, ponta de cigarro, era uma bagunça total, não é? E eu senti muito, eu fiquei muito deprimido também. E ele também. Eu escrevi muito menos do que eu vi. Dei uma pincelada daquilo que eu vi, né, mas não me aprofundei, porque eu era um ídolo, eu votei para ele, votava para deputado, porque era um ídolo, prefiro votar num ídolo do esporte do que num picareta, uns montes que tem por aí, né? E essa é uma reportagem que eu gostaria de ter escrito com ele, mas não da forma que foi escrita. Uma outra que eu penei muito, mas eu gostei, porque foi um trabalho importante para mim, foi com o Tostão. Né? O Tostão tinha saído do Cruzeiro e tinha ido para o Vasco. E num determinado momento, em 72 ou 3, a vista dele deu uma piorada e ele foi a Houston, no México, no Texas, para fazer uma revisão com Abdala Moura, que era o médico mineiro que vivia lá. E aí a revista, para cá, queria entrevistá-lo. Ele mandou que ligasse lá. Aí a resposta veio, o senhor Eduardo não atende telefone, estava no hospital. Aí contrataram um repórter americano. 2 dias depois ele ligou e falou, não consegui falar com o senhor Eduardo. Aí o cara me chamou, o mesmo que me mandou fazer a entrevista com o Pelé, né? Meu amigo, gente boa. E falou, você pega a sua mala e vai para lá e entrevista o Temos Tostão. Uma missão, mais uma. Eu falei, o repórter americano não conseguiu entrar no hospital para entrevistá-lo. Você acha que eu vou conseguir? Ele falou, você consegue. Aí, por que você não manda um outro? Eu acabei de voltar da viagem, tinha acabado de voltar de viagem, 1 semana, ao Portugal. Ele falou, não, o outro não pode se ferrar. Não falou ferrar, falou uma palavra que eu não falo falar aqui agora. Imagino. É mais forte. Eu falei, eu posso. Ele falou, você pode. Eu levei como elogio, não é? Porque não tive jeito. Peguei minha mala, meu santinho, pus um terno na mala, não sabia por que estava colocando um terno, a gravata e tal. É sempre bom ter um terno e uma gravata. E fui para lá, para coisa. Eu cheguei, peguei no aeroporto, pedi um táxi, peguei um táxi. Então, me leva para o hotel mais próximo do hospital metodista. Aí fui lá, era um hotel. O hotel lá é diferente daqui, né? O hotel é um lugar onde você entra com o carro e não entra com o acompanhante. E aí eu fui lá, pus o terno, não sabia por quê, mas pus o terno. E fui entrando no lugar onde estava escrito que não podia entrar. Talvez porque eu estivesse com o terno, as pessoas... mas esse cara pode, né? Você é médico, alguma coisa. Acho que o dono do hospital está chegando... Eu tenho certeza que se eu tivesse de tênis e calça jeans que a gente seria usava, barrado. Eu teria sido parado. Né? E aí, cheguei na porta do quarto dele, bati. Aliás, bati não, estava saindo um médico de língua espanhola. Eu segurei a porta. Aí falei, oi, Eduardo, tudo bem? Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou de férias e vim te visitar, você é meu amigo. Ele falou, pode ir embora. Demorou uns 10 minutos, mas esses 10 minutos, ou 8 ou 10... Virou uma matéria. Demora uma hora. Eu transpirei feito um louco, não é?
falei, estou aqui, não posso mais voltar, né? E aí ele falou, não, pode ir embora. Aí a senhora dele, a Vânia, ela estava sentada lá tricotando, ela falou, ô Eduardo, poxa, seu amigo, por que não deixar o rapaz entrar? Tá aqui e tal. Ele falou, tá bom, pode entrar, mas não se fala de futebol. Eu falei, não vim falar de futebol, vim aqui visitar o amigo. Inclusive, isso é uma lição para os repórteres novos. Trouxe as revistas dessa semana, trouxe um livro para você, do Drummond, que ele gostava, e trouxe as cartas da sua família. Ele falou, onde estão? Eu falei, eu deixei no hotel, porque eu não queria que eu via aqui com isso aí, para você achar que eu queria entrar por causa disso. Eu tinha levado mesmo. Aí ele falou, tá bom, então vamos... Ele falou, agora eu sou obrigado, e essa que é o importante da coisa. Ele falou, eu sou obrigado a agora deixar entrar o Agatino, que era o presidente do Vasco. Você viu ele lá fora? Eu falei, não vi. Ele falou, ele está lá, eu já te falei que não podia entrar, mas agora que entrou, eu vou deixar ele entrar. Ele mandou entrar. Entrou o Agatino Gomes, que era o presidente do Vasco, junto com o doutor Gurgula, que era o médico. Quando eles entraram, o Agatino me olhou e me cumprimentou, eu cumprimentei. Eu estava sentado, ele sentou também, mas ele olhou, mas não sacou quem eu era, naquele momento. E bateram uma boca forte, né? Uma discussão meio violenta, muito violenta. Você sabia que você estava mal, não sei o quê, você fez tudo com o Tostão, né? Com o Cruzeiro, tudo. Né? E aí eu não xingaram, então. Aí quando o Gatino levantou, eu falei, eu vou para a justiça. Ele falou, eu também vou para a justiça. E aí o Gatino levantou e aí que ele olhou para mim mesmo. Ele falou, você? Eu falei, sou. Você é jornalista? Eu falei, sou. Aí que ele me lembrou da minha cara. Eu era de São Paulo, não era do Rio. Não. Aí ele falou assim para mim, você conhece o shopping de decoração que tem aqui? É maravilhoso. Vamos lá visitá-lo? Tá. Dá para entender, né? Sim. Foi, obrigado, doutor. Deixa como tá que tá bom. Ele insistiu 3 vezes. Eu falei, deixa como tá que tá bom. Ele falou, bom, não adianta eu ficar insistindo com esse cara. Ele foi embora. E o Tostão virou para mim e falou assim, como é que foi a seleção lá na Copa Independente? Ele falou, você disse que não era para falar de futebol? Eu falei, não, vamos falar de futebol. Mas ele não falou, olha, cuidado aí que você ouviu e tal. Não falou. Aí conversamos e tal, não sei o quê. Combinei de no dia seguinte ir lá entregar os livros, fui, entreguei, aluguei uma máquina, isso é uma lição também, eu tinha ido sem fotógrafo. Aluguei uma máquina no hotel, fiz as fotografias. Para publicar depois? Registrei tudo, né? E liguei para o meu chefe, o chefe da redação, que era o Edil Vale Júnior, falei, aconteceu tal coisa, mas eu não vou contar tal coisa. Eu vim aqui para ver como é que ele está, assim, e não vou contar. Se você me obrigar, disser que tem que contar, você pode escrever aí. Eu estou pedindo para não contar. Ele falou, não, você não tem que contar mesmo. Então, é um jeito também, é meu jeito de ser de repórter. Naquele momento, eu achei que eu não devia contar aquela discussão que o Tostão teve com a Gatino. Eu merecia meu respeito. E no momento em que ele não dava entrevista para ninguém, já em 82, eu fui a Belo Horizonte, sozinho, de ônibus, eu estava de férias, não era para pauta, nem nada, não, eu estava de férias. E falei, vou entrevistar o Tostão. Ninguém entrevistava o Tostão. Eu fui lá e procurei no hospital onde ele trabalhava, encontrei, num sábado. Ele, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim aqui te entrevistar. Ele falou, espera um pouco. Foi lá, fez o serviço dele, voltou. Ele falou, eu não estou dando entrevista. Eu falei, mas para mim você vai dar. Ele falou assim, eu vou embora para casa, me liga às meio-dia. Que hotel, onde você está? Então é um hotel tal. Me liga meio-dia. Vou conversar com a minha mulher. Ela me conhecia lá de Houston. Meio-dia eu liguei. Ele falou assim, essa entrevista vai servir para você melhorar no seu emprego? Eu falei, não. Essa entrevista vai servir para você arranjar um outro emprego? Isso aí tem um motivo, que é uma outra história que ele fez com o primo dele, na TV Globo. Eu falei, não.
Ele falou, você me libera? Se for para ir uma dessas coisas, você pode pegar o endereço e vir aqui. Se não for... Eu falei, não é para nenhuma dessas duas coisas. É um prazer meu. Você me libera? Está liberado. Eu peguei o ônibus e voltei. Eu poderia muito simplesmente falar, não, sim, claro, tal. Ir lá teria fazer. Entrevista. Mas também você tem que ter orgulho de fazer uma coisa sem mentir. Sem dúvida. Essas coisas que eu fiz na minha vida. Muitas dessas. Né? É estratégia, né? A propósito, esse aparelhinho aqui, que é o aparelho celular que todo mundo tem, ele não serve só para falar, né, Zé? Não. Aqui você escreve um texto, aqui você tira uma foto, você filma. Temos as novas mídias aí, né, as redes sociais. Essa tecnologia também mudou muito o jornalismo, né? Facilitou, né? Facilitou o nosso trabalho. Os repórteres de antigamente não tinham, por exemplo, um computador, né? Quando iam escrever, não podiam errar, né? Hoje erra, volta, apaga, volta outra vez, joga fora o texto, volta outra vez, copia de algum lugar e vai embora. O repórter de rádio carregava microfone que pesava 10 quilos, estou exagerando, mas é isso, umas coisas enormes. Filmadora, nós estamos aqui com essa tecnologia aqui da Sporteca, da Live Sports, filmadoras pequenas de alta tecnologia. Antigamente, uma câmera era do tamanho dessa mesa. Quer dizer, facilitou, mas também facilitou a entrada de muita gente que está fazendo de qualquer jeito, né? E isso impactou muito o jornalismo de verdade. Eu queria esse seu depoimento, porque você vivenciou tudo isso, né? Você pegou lá atrás com todas as dificuldades e hoje com toda essa tecnologia, essa facilidade que todo mundo tem, não só os jornalistas, né? Todo mundo que pode publicar em qualquer lugar. Mudou completamente. Tudo mudou. Radicalmente, né? Radicalmente. Naquela época você viajava muito. Hoje não se viaja mais, praticamente não viaja. Também. Até as grandes emissoras de rádio e televisão, ela manda um repórter, dois repórteres. E olha lá. Né? E o cara fica aqui no estúdio fazendo. O jornal faz pelo rádio as coisas ou pela televisão. Naquela época, a Suécia ia jogar com a Rússia, lá em Moscou, e o cara mandava sair daqui para ir lá fazer o jogo, porque a Suécia depois ia jogar com o Brasil, e o Brasil ia jogar na Rússia depois. Você imagina você sair daqui. Isso aconteceu comigo. Felizmente, para mim, quando eu cheguei na Alemanha, eu não consegui ir para Moscou, porque eu não tinha visto. Senão eu estava em Moscou até hoje, porque eu não falava russo. Não é? Então, essas coisas aconteciam. Só que você não tinha essa facilidade. Você fazia assim, você entrevistava, ou fazia um jogo, você pegava uma máquina de escrever que você levava, ou para o local que você ia, se tivesse, você não precisava levar, mas eu sempre levava a minha maquineta, tem até hoje, guardadinha, é uma relíquia. Escrevia numa lauda, com carbono, para guardar uma cópia, porque se aquela desse um pepino qualquer, você tem a outra. Você ia num departamento, no Correio, por exemplo, geralmente o Correio de Telégrafo da cidade onde você estava, e mandava por Telex. Telex é uma máquina, para quem jovens hoje não sabem, é uma máquina em que o cara escreve sem ver o que está escrevendo, tem só o teclado e perfura uma fita. Aqueles buraquinhos depois são traduzidos, né, uma forma de dizer, em palavras, volta a ser palavras. Né? E depois que você faz você colheu a informação, escreveu numa lauda, foi no Telex, perfurou, né? Aí você entrega para o funcionário, quarta coisa, para ele passar para o Brasil. Aí você tem que estar com a sorte da máquina do Brasil, está funcionando, está desligada, está ligada, e não está sendo ocupada. Senão você tem que esperar, porque você tem que esperar o ok daqui. Que incrível. Porque às vezes você mandava, não chegava, e o cara depois cobrava de você, e você está achando que mandava. Né? Isso tudo num país estrangeiro, muitas vezes. Sempre, geralmente num país estrangeiro. Né? Aí é que você ia para olhar alguma coisa. Uma coisa que hoje você está no estádio, ou faz uma entrevista, você escreve, bate numa tecla, já vai para a oficina, você faz em meia hora.
Aquilo demorava 5, 6 horas. E quando voltava da viagem, a minha mulher falava, e aí, o que você viu? Passeou isso? Eu não passei nada. Só trabalhei. Só trabalhava. Depois eu saía viajar com ela para passear naquele lugar. O rádio também, né? Tinha uma época que rádio transmitia, o narrador estava narrando e só ficava sabendo depois se a narração realmente... Estava boa, estava ruim. Estava boa, estava ruim. Se chegou, se não chegou, não é? Porque não tinha toda essa facilidade. Zé, nós estamos caminhando aqui para o final desse podcast da CESP. E antes de te agradecer aqui a presença, que papo legal, a gente ficaria aqui, né, Nelson, horas e horas ouvindo as histórias do Zé Maria de Aquino. Inclusive, o Aquino poderia montar um podcast do Zé Maria de Aquino, sempre contando essas histórias legais, né? Quantas histórias bacanas, infelizmente a gente não vai conseguir falar sobre todas elas, mas quem quiser saber mais é só ler esse livro aqui, ó. Aqui tem histórias saborosas, né? Minha Vida de Repórter. O que um repórter precisa ter? O que não pode faltar para um repórter, Zé Maria? Eu estava aqui preocupado, quando você começou a dizer que ia encerrar, eu estava preocupado de você não me fazer essa pergunta. Essa é fundamental. Eu deixei para o final, porque as coisas mais importantes claro. Para o final. O repórter precisa, primeiro, saber a língua, né? Saber a nossa língua portuguesa. Saber a língua. Para falar ou para escrever. Segundo, ele tem que ter paciência, perseverança. Eu, para entrevistar o Obdúlio Varela, eu tive paciência de 3 horas. Para entrar no quarto do Tostão, eu tive a perseverança de 10 minutos, que parece que é um dia. Né? Tem que ter fonte. Né? E saber respeitar a fonte. Tudo isso significa ter ética. E ser colega, ter coleguismo. Né? Pode contar mais umazinha? Quantas? Ok. Que é da questão da ética. Um dia eu estava em casa e me ligaram, fulano de tal, um grande diretor de esportes aqui, né? Quer falar com você. Mas o cara era um big shot, não é? E era minha folga aquele dia, um sábado. E aí ele pode ir na sua casa? Pô, o que o cara vai fazer aqui na minha casa? Num sábado? Ele quer falar com você, num sábado. Pô, mano, mas minha casinha era minha casinha, o cara morava num palácio. Então você pode ir na casa dele? Eu vou. Eu fui à casa dele, cheguei lá e tal, não sei o quê. Ele disse assim, não deixe de segunda-feira, era um sábado, não deixa de segunda-feira de ir à federação, porque vai estourar uma bomba lá. Eu falei, e aí, qual é a bomba? Não, vai lá segunda-feira. Você me chama aqui para dizer que vai estourar uma bomba para ir na federação? Não, você está brincando, né? Aí ele falou, não, eu vou contar. Mas só 4 pessoas vão ficar sabendo. O médico, que era o Osmar de Oliveira, o diretor do Palmeiras, que eu já avisei a ele, que vai estourar a bomba, eu e você e alguém da federação, que eu não sei quem é. Eu falei, qual é a bomba? Ele falou, o Mário Sérgio jogou dopado. Famosa história. Mas não pode falar que eu falei. Eu falei, não vou falar. E aí eu falei, bom, eu nunca fiz nada de errado para esse dirigente. Nunca dei um piche nele, violento e tal, porque às vezes dava, não é? No Estadão, não. Ele não tem motivo para me sacanear. Mas eu falei, posso usar o seu telefone? Ele falou, para quê? Eu falei, para você ver que eu não vou falar o seu nome. Eu vou passar a notícia, mas não vou dizer quem foi. Eu quero que o senhor veja na frente. Mas, na verdade, eu queria deixar o telefone gravado dele. Se ele tivesse me ferrado, um dia eu ia falar, pô, você me sacaneou. Porque eu ia perder meu emprego, não é? Ia perder o emprego. Aí ele autorizou. Eu peguei e liguei para a TV Globo, e passei a notícia para quem estava lá no plantão, era a minha folga. O cara não teve condição de... Eu falei, você tem que falar com o Armando Nogueira. Você só pode falar com o Armando Nogueira ou com a Alice Maria, que são os chefões. Só eles vão falar, pode ou não pode dar essa notícia. Né? Não vai falar para alguém lá que o cara não dá a notícia na Globo, mas dá para o jornal. Claro. Né? E liguei para o jornal. Que era o sábado, o jornal fecha
cedo, mas ainda estava... Ainda dava tempo. Ainda tinha alguém ali, era 6 e pouco da tarde. E eu falei com o Frei Augusto, que era o chefe. Chefe, está fechado? Está fechado. Mas se você está ligando é porque é alguma coisa boa. Eu falei, é tal coisa. Né? Ele falou, eu vou abrir. Eu falei, mas eu não quero que dê notícia grande, nem quero que dê meu nome. Eu não quero ligar meu nome a uma notícia triste. Eu gostaria que ele nunca tivesse feito aquilo. Você tem essas coisas. Mas você não pode deixar de dar notícia. Né? Então você tem que ter ética. Eu não vou falar aqui o nome de quem me deu a notícia, nem para minha mulher eu disse. Só estou passando a informação, confiando na minha fonte. Já tem quantos anos isso aí? Pô, claro, 40 anos. Não é? Mas eu nunca disse para ninguém. Então você tem que ter ética. A condição era que o seu nome não fosse envolvido. Pessoa. Sim. Não, o meu não. O meu eu estou falando aqui. Tudo bem, tá. O nome da pessoa, tá. De quem me deu a informação. Né? A fonte. Então você tem que ter fonte, mas tem que respeitar a fonte. Né? Você tem que ter ética. E você tem que ter perseverança. E você tem que ter paciência. Essas coisas. E saber a língua, né? 5 coisas importantes. Isso é fundamental. Manter a fonte. É muito complicado explicar isso para quem não é jornalista, né? Mas manter a fonte é fundamental. Porque então, tem coisas que podem ser publicadas e tem coisas que serão publicadas mais à frente, né, no devido momento. Eu contei aqui que eu ouvi do Tostão lá e achei que naquele momento não era para falar. Eu não fui lá para ver aquela briga. Eu sei que a maioria, 89% das pessoas, mandariam brasa. Né? Eu achei que não devia fazer. São formas de ver o jornalismo. Zé, foi uma aula, não foi uma entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. José Maria de Aquino. Estou à disposição. Mais uma vez o livro aqui, organizado pelo nosso Nelson Nunes. Valeu, viu, Nelson, pela convocação. Foi um prazer aqui entrevistar um dos ícones do jornalismo esportivo do Brasil. E o livro está aqui. Minha Vida de Repórter, de José Maria de Aquino. Esse é meu? Se não for, já estou levando aqui, ó. Nem eu tenho isso aí. Nem eu tenho. Depois eu te empresto, tá bom? Bom, a gente volta no próximo mês com mais um podcast da nossa ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo. Você pode nos acompanhar, o nosso site reformulado na gestão do Nelson. Estamos também nas redes sociais e voltamos aqui em breve, né, com a Live Sports, no estúdio da Esporteca, entrevistando mais uma figura importante também do nosso jornalismo. Valeu, Zé. Muito obrigado. Foi um prazer, até a próxima. Estou à disposição sempre. Valeu, tchau.